Esta é uma análise aprofundada baseada no fragmento textual fornecido, examinando a dialética entre a opressão sistêmica e a emergência da liderança carismática. Análise do texto: a forja da liderança na adversidade. O texto propõe uma causalidade direta. O ambiente de extrema pressão social, o ápice da segregação, não apenas coexistiu com Martin Luther King Jr., mas atuou como o catalisador necessário para a sua ascensão. Levantou, fez surgir. Esta é uma visão que dialoga com a sociologia do conflito e a teoria histórica de que grandes crises forjam grandes líderes. Antecedentes históricos: a evolução da tensão racial. Para compreender o ápice mencionado, é necessário traçar a linha do tempo da opressão que criou o vácuo para a liderança de King. Do escravismo às leis Jim Crow, a gênese do problema reside na escravidão transatlântica, mas o contexto específico de King nasce do fracasso da Reconstrução, 1865-1877. Após a Guerra Civil, a promessa de igualdade foi desmantelada pelas Black Codes e, subsequentemente, pelas leis de Jim Crow. A decisão da Suprema Corte em Plessy v. Ferguson, 1896, que estabeleceu a doutrina separados mas iguais, institucionalizou o apartheid americano. A gestão da resistência. Antes de King, houve uma evolução no pensamento da resistência negra. Booker T. Washington advogava pelo gradualismo econômico. W.E.B. Du Bois exigia direitos civis imediatos e a formação de uma elite intelectual, Talented Tenth. O momento de ruptura. O ápice referido no texto situa-se nos anos 50, o retorno de veteranos negros da Segunda Guerra Mundial que lutaram contra o fascismo no exterior apenas para encontrá-lo em casa, e o linchamento de Emmett Till, 1955, criaram a massa crítica de indignação. King não surgiu no vácuo, ele foi a voz que canalizou uma energia potencial acumulada por séculos de desumanização. Paralelos históricos: a dialética da opressão e liderança. A narrativa de que a tirania involuntariamente cria o seu próprio antagonista é um tema recorrente na historiografia mundial. Mahatma Gandhi e o Raj britânico. O paralelo mais direto. Assim como a segregação levantou King, o colonialismo britânico na Índia cristalizou a filosofia da Satyagraha, resistência não violenta, em Gandhi. King viajou à Índia e importou explicitamente essas táticas, vendo em Gandhi o modelo do homem fiel aos princípios, mencionado no texto. Nelson Mandela e o apartheid. Na África do Sul, um sistema jurídico de segregação quase idêntico ao americano forjou a liderança de Mandela. A severidade do regime não quebrou o líder, mas, como sugere o texto sobre King, solidificou sua determinação e potência moral. Dietrich Bonhoeffer e o nazismo. No contexto teológico, a ascensão do nazismo na Alemanha fez surgir a resistência da Igreja Confessante e a figura de Bonhoeffer. Assim como King, ele foi um líder religioso cujos princípios foram testados e refinados pelo fogo da perseguição política extrema. Relevância contemporânea. Ecos na modernidade. O texto ressoa profundamente no cenário atual, onde as tensões sociais continuam a demandar novas formas de liderança, aonde a natureza da segregação e da luta tem se metamorfoseada. Black Lives Matter e a liderança descentralizada. O movimento Black Lives Matter, BLM, é o herdeiro direto da luta de King, surgindo também de um ápice de visibilidade da violência policial, facilitada pela tecnologia móvel. Contudo, há uma divergência contemporânea. Enquanto o texto celebra um homem, a figura messiânica, os movimentos atuais tendem a ser descentralizados e sem líderes únicos. A sociedade contemporânea questiona se a dependência de um único potente homem é uma força ou uma vulnerabilidade. A polarização como nova segregação. Vivemos hoje o que sociólogos chamam de segregação ideológica ou tribalismo digital. O texto fala de princípios e fidelidade. Hoje, a fidelidade aos princípios muitas vezes é confundida com partidarismo cego. A figura de King é relevante como um lembrete de que a verdadeira liderança busca a reconciliação moral, não apenas a vitória tribal. A necessidade de princípios na era da pós-verdade. O texto destaca a fidelidade aos princípios. Em uma era de fake news e relativismo moral, a descrição de King serve como um contraponto ético. A sociedade atual anseia por figuras públicas que demonstrem a integridade descrita no texto, em contraste com o populismo oportunista. Impacto futuro, projeções a partir do legado. Baseando-se na lógica do texto de que a adversidade aguda gera liderança transformadora, podemos projetar os seguintes cenários: o surgimento de novos arquétipos de liderança,
À medida que o mundo enfrenta crises existenciais, mudanças climáticas, desigualdade econômica extrema, inteligência artificial, é provável que vejamos o surgimento de novos Kings. O texto sugere que a humanidade não resolve crises graves apenas com burocracia, mas através de indivíduos que encarnam a moralidade da causa. O futuro poderá ver líderes climáticos ou tecnológicos sendo levantados pela gravidade da situação. A reavaliação da não-violência. O homem potente descrito no texto venceu através da não-violência. No futuro, com o aumento do autoritarismo digital e da vigilância, os métodos de King, desobediência civil, boicotes econômicos, provavelmente serão readaptados para o ciberespaço. A luta pela causa migrará das ruas para os servidores e para a economia de atenção. O perigo do messianismo. O texto exalta a figura individual. O futuro, porém, pode exigir uma transição do modelo do grande homem, Great Man Theory, para a inteligência coletiva. A dependência de um único salvador é arriscada. Se o futuro trouxer crises complexas, a potência mencionada precisará ser distribuída em muitos, não concentrada em um. Conclusão. O texto encapsula a visão romântica e histórica de que o caos gera a ordem através da agência humana heróica. Ele nos lembra que Martin Luther King Jr. não foi um acidente histórico, mas uma resposta imunológica da sociedade contra a patologia do racismo. Para o futuro, a lição permanece. Os momentos de maior escuridão são, paradoxalmente, os únicos capazes de revelar a luz de lideranças verdadeiramente transformadoras.